futuro de Daniel Tigre está garantido com a nova temporada chegando em 2026. Mas será que você conhece o passado e toda a evolução do desenho do Pequeno Tigre? Primeira aparição. A primeira coisa que você precisa entender sobre o Daniel Tigre é que ele apareceu muito tempo no passado. Esse personagem provavelmente é mais velho do que as nossas vovós. É sério, o Daniel Tigre apareceu na televisão em 1954, há mais de 70 anos atrás. Mas esse personagem era um fantoche e não um desenho. Ele era chamado de Daniel o Tigre Listrado e ele sempre aparecia para ajudar o apresentador do programa na missão de ensinar alguma coisa importante para as crianças. Mas temos uma foto do primeiro Daniel para mostrar para você, e a imagem é tão antiga que ela é em preto e branco. O Daniel continuou existindo como um fantoche no programa de televisão A Vila das Crianças, apresentado pelo seu criador, o Fred Rogers. Ou seja, o passado do Daniel começou na televisão há mais tempo do que você imaginava, e hoje nós vamos te mostrar toda a evolução do personagem. Se liga porque já tá no ar mais um Team Vídeos incrível! Desenho. O Daniel se transformou no desenho que nós conhecemos no dia 3 de setembro de 2012, há 13 anos atrás. Ou seja, o nosso Pequeno Tigre, pelo menos na sua versão animada, já deveria ser um adolescente. Mas, da mesma forma que acontece em Peppa Pig, o tempo não passa no universo do Daniel Tigre. Por isso, o nosso protagonista tem apenas 4 anos hoje. Mesmo assim, nós sabemos que um dia isso vai mudar. E por que nós temos tanta certeza? É bem simples. Os nossos desenhos animados favoritos estão mudando. Quem acompanha o nosso canal sabe que isso está acontecendo, e por causa disso nós sabemos que um dia o Daniel Tigre vai crescer. Será que a 8ª temporada do Daniel Tigre vai mostrar uma nova versão da série? Vamos ter que esperar até o ano que vem para descobrir. Mas o que você acha disso? Bebê. Mas um dia o Daniel foi apenas um pequeno tigre. Quando ele nasceu, a mamãe e o papai tigre tiveram uma ideia super legal. Você já deve ter percebido que existe uma foto do protagonista na frente da casa onde eles moram. E isso é um detalhe super fofo que mostra pra gente como os pais do Daniel amam o seu filho. Eles devem ter colocado a foto do Daniel quando ele nasceu e provavelmente foram mudando a imagem enquanto o filho crescia. Mas não é apenas isso. O Daniel tem um brinquedo favorito, o seu pequeno tigre de pelúcia azul. Aquele brinquedo que se chama Tigo, com certeza foi um presente que o protagonista recebeu quando era um bebê. Além disso, deve ter sido naquela época que o Daniel ganhou seu peixe favorito, o peixinho azul, que infelizmente perdeu a vida em um episódio do passado. Claro, por ser mais velho, o peixe azul perdeu a vida primeiro. Você sabia que foram assim os primeiros anos de vida do Daniel? Andando. Um dia, o Daniel teve que aprender a andar, e esse momento foi muito importante para a história do nosso Pequeno Tigre. Como nós falamos, o protagonista começou na televisão sendo um fantoche, ou seja, ele nem mesmo tinha pernas para aprender a andar. Mas, neste universo, o protagonista precisa ser um garotinho que sabe andar, porque todas as brincadeiras dele com a sua turma envolvem corridas, pulos ou andar para algum lugar. Um outro momento em que o Daniel aprendeu a usar bem as pernas foi no episódio da natação, quando a professora ensinou o protagonista como bater os pés na água para nadar. Nós ainda não temos um episódio que mostre o Daniel aprendendo a andar, mas a história em que ele nada em uma piscina pela primeira vez é uma pista de como foi para o Pequeno Tigre quando ele era mais novo. Claro que ele aprendeu rápido, até porque os tigres são ótimos corredores e nadadores. Você gostaria de ser um tigre como o Daniel? Comenta a hashtag tigre pra gente se conhecer. O Daniel aprendeu a falar depois que ele completou 2 anos de idade. Nós sabemos disso porque a irmã dele, a Margaret, é uma pequena tigresa que ainda não fala muito bem. Essa é uma prova de que os personagens da espécie do Daniel só aprendem a falar após os 2 anos. Esse momento da evolução do Daniel é importante porque quem assiste ao desenho sabe que o protagonista precisa falar. Em todos os episódios, o Daniel conversa com seus pais e amigos para aprender qual é a mensagem da história, como, por exemplo,
exemplo, o dia em que o Daniel aprendeu que machucar os amigos é ruim e que pedir desculpas é muito importante. Foi somente depois que o Daniel aprendeu a falar que os pais e os avós dele começaram a ensinar as mensagens mais fortes do desenho. Vamos lembrar que esse personagem só existe por causa do que ele ensina para os fãs. Escola. O Daniel, com certeza, entrou para a escola da professora Harriet quando ele tinha apenas 3 anos de idade e hoje ele está no seu 2º ano de estudos. Esse momento da evolução do protagonista foi muito importante, porque foi lá que ele conheceu os seus melhores amigos, como o Príncipe Quarta-feira, a Elaina, a Caterina e vários outros personagens. O Daniel, por ser um garotinho muito ansioso, sempre encontra alguma confusão com seus amigos. Você deve se lembrar do dia em que o protagonista ficou com raiva da Elaina porque ela se sentou no banco que ele queria usar, ou do dia em que o príncipe ficou com raiva do Daniel porque o protagonista não deixava ele servir o suco refrescante para as pessoas em um dia de calor. Todo mundo sabe que o Daniel pode ser um menino difícil porque às vezes ele passa dos limites e tenta ser malvado com as pessoas. Mas ainda bem que o protagonista sempre aprende o caminho certo e pede desculpas pelos erros. E isso é algo muito fofo nele, você não acha? Nascimento. Foi quando Daniel completou 4 anos de idade que ele ganhou uma irmã. A pequena Margaret chegou na série no episódio 2 da 2ª temporada da série. E o mais interessante é que ela é uma personagem criada para o desenho. A Margaret existe para ensinar o Daniel que ele precisa ser um menino responsável e maduro. Seu irmão mais velho é um trabalho muito difícil. A Bluey e a Peppa sabem muito bem disso. Seu irmão mais velho é o mesmo que seu melhor amigo e, ao mesmo tempo, um grande protetor de alguém que precisa de você. Claro, o Daniel já foi malvado com a sua pequena irmã algumas vezes, como quando ele não deixou ela brincar com o Tigo ou quando ele não quis brincar com ela porque ele estava triste e com raiva depois que o peixe azul morreu, ou quando ele sentiu ciúmes da irmã no dia do aniversário dela. O Daniel estava com inveja porque aquela festa não era um dia especial para ele. A decoração estava na cor que ele não gostava e os presentes não eram para ele. Mas é muito claro que o Daniel se transformou em um garotinho muito mais carinhoso e responsável depois que a Margaret nasceu. Outro bairro. O Daniel é um personagem que, até o lançamento do filme de 2018, não conhecia outros bairros. Nessa história, o nosso protagonista evoluiu muito porque foi a primeira vez que ele viajou com a sua mãe para um lugar tão longe. Ele e a mamãe tigre viajaram para um bairro onde morava um amigo do Daniel, que ele só conhecia porque os dois conversavam por cartas. O nome desse amigo era Juan Carlos e o menino era filho de uma grande amiga da mamãe tigre. Naquele dia, o Daniel aprendeu sobre estações de trem e até mesmo sobre futebol, que é o esporte favorito do Juan Carlos, sem falar que ele também descobriu muita coisa sobre a cultura do México, que é o país de origem do seu amigo. Foi muito importante para a evolução do personagem descobrir tudo o que ele aprendeu naquele dia. E isso tem tudo a ver com o crescimento do Daniel, porque agora nós temos certeza de que o protagonista vai se tornar um tigre mais responsável. Será que nós vamos ter mais episódios das viagens do Daniel? Tomara que sim, nós estamos ansiosos para isso. O botão de inscrição tá piscando só para você. Clica nele e ativa o sininho agora mesmo. Crescendo. Agora nós vamos falar sobre o futuro do Daniel. Claro que o tempo no universo do desenho está mudando e existem alguns motivos para isso. Nós explicamos que, da mesma forma que acontece no universo da Peppa, o tempo está congelado no mundo do Tigre Daniel. Mas isso vai mudar, porque a série animada está chegando na sua 8ª temporada. E o que isso significa? É simples. A história do Daniel Tigre começou em 1954, há mais de 70 anos atrás. Mas o desenho que nós conhecemos estreou no ar em 2012,
há 13 anos atrás. Ou seja, os fãs que assistiam ao desenho no passado não são as mesmas pessoas de hoje. O mundo muda e o Daniel também precisa mudar. Quer dizer que ele vai crescer e se tornar um adolescente? Isso é bem possível, porque já está na hora dele crescer. Seriam novos amigos, uma escola diferente e lições mais importantes que o personagem precisa aprender. Vamos lembrar que tudo isso faz todo sentido, porque o Daniel chegou à realidade sendo um fantoche, em um tempo que a televisão não tinha nem mesmo as cores, e hoje o universo do personagem é conhecido no mundo todo. É por isso que existe muita esperança e ansiedade de que a 8ª temporada, que estreia no ano que vem, seja a melhor de todas. Nova irmã. E ainda falando das mudanças, será que vem uma nova irmã para o Daniel? Ou talvez um novo irmão? Você pode pensar que isso é estranho, mas nós vamos te provar que faz sim muito sentido. A gente sabe que se um desenho não evolui, os fãs não vão gostar mais dele. Foi por isso que a Ivy Pig nasceu no universo da Porquinha Rosa. Em Bluey, o novo primo da cachorrinha vai nascer na próxima temporada. E nós já sabemos que a protagonista vai ter uma filha no futuro. Daniel Tigre não pode ficar para trás. E é por isso que nós acreditamos que a família dos tigres vai ganhar um novo membro. Talvez um novo irmão no futuro. Alguém que vai precisar muito da ajuda do Daniel. Será que os fãs gostariam de assistir o Daniel correndo e brincando com o irmão mais novo? Será que os fãs querem ver a Margaret crescer? Isso seria uma coisa bem legal, não é verdade? Professor, e se você tivesse que apostar qual seria a futura profissão do Daniel, qual trabalho você falaria? Com certeza ele vai ser um professor. E nós sabemos disso porque o Daniel é um personagem que está sempre aprendendo. A ideia da série sempre foi essa, onde o protagonista descobre mais coisas sobre o mundo e depois ensinava para nós. O Daniel está sempre quebrando a 4ª parede, que é quando ele conversa com quem assiste, e então ele mostra tudo o que ele aprendeu naquele dia. Não machucar os outros, pedir desculpas quando erra, ser gentil e amigável com todos. São lições que o Daniel nos ensina. E é por isso que nós temos certeza de que esse personagem vai se transformar em um professor igual a Harriet quando ele crescer. Isso também quer dizer que nós vamos ganhar uma nova série deste universo? Provavelmente sim. Nova série. Se o Daniel crescer e se tornar um adulto, talvez a gente precise de uma nova série ou um novo protagonista. Os desenhos mais famosos do mundo precisam de personagens principais que sejam crianças. Vamos lembrar que a mesma coisa pode ser falada sobre desenhos mais famosos, como a Bluey, que vai ser substituída pela sua filha no futuro. Para a evolução do Daniel, quer dizer que ele terá filhos quando crescer e será trocado como protagonista pelo seu filho. Será que isso vai dar certo? A diversão continua em um clique. Tem 2 vídeos na tela só esperando por você. Obrigado por assistir e até mais!